Uma longa entrevista com o presidente do Chega, que se segue a um dia bastante agitado, sobretudo pelas declarações que André Ventura tinha feito numa entrevista anterior, na qual tinha lançado algumas acusações sobre o Primeiro-Ministro. Enfim, esse e todos os outros assuntos vamos agora abordar na análise que vamos fazer esta entrevista com os nossos convidados, 3 deputados, o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, o deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, e o deputado João Vale Azevedo, deputado do PSD. Muito obrigado, bem-vindos. Deputado Rui Paulo Sousa, comece por si. Depois de termos passado pelo irrevogável e pelo irrecusável, chegamos agora ao momento em que o Primeiro-Ministro fica obrigado a um desmentido inquestionável. Boa noite a todos e aos meus colegas de painel. No fundo, o Primeiro-Ministro é que tem que assumir, de facto, o que aconteceu e que houve realmente reuniões. André Ventura apenas pôs, na verdade, o que aconteceu ao longo destes últimos meses. O Primeiro-Ministro, uma primeira reação, se eu não me engano, passado uns minutos após terminar a entrevista, imediatamente fez um desmentido a dizer que era tudo mentira. Nessa mesma noite, 3 diferentes ministros, em 3 canais, passados uns minutos também, vieram dizer que era tudo mentira. Hoje, após André Ventura ter indicado uma data concreta, um local concreto, uma hora concreta, o seu Primeiro-Ministro hoje diz que não fala no assunto. Portanto, eu penso que se alguém tem que agora assumir realmente o que aconteceu, é o Primeiro-Ministro, sem dúvida nenhuma. Ou seja, no fundo, repetindo a minha pergunta, espera nesta altura do Primeiro-Ministro um desmentido que seja absolutamente inquestionável em relação a estas afirmações do Presidente do Chega? Eu vou ser sincero, eu não espero grande coisa do Primeiro-Ministro, para ser sincero. E muito menos qualquer reação, seja inquestionável ou não. Sinceramente, eu duvido sequer que ele ou não vai dizer mais nada, ou duvido que ele realmente assuma, porque o que este Primeiro-Ministro tem demonstrado ao longo destes últimos tempos é realmente uma dupla face, podemos chamar assim, portanto, ora negocia com um, ora negocia com o outro, ora diz uma coisa, ora diz outra. Portanto, eu não me parece que ele vá mudar essa maneira de estar na política e, sinceramente, não espero grande coisa da parte dele, seja um desmentido, seja um assumir do que aconteceu, seja o que for. Deputado Rui Paulo Sousa, este clima de ameaças já o sentiu também na pele? Antes de responder, só quero aqui fazer umas considerações relativamente ao que o meu colega esteve a dizer há pouco. Há aqui uma questão que é o seguinte: existiram pelo menos 5 reuniões. Dessas 5 reuniões, apenas uma ficou pública na altura porque a comunicação social descobriu enquanto ela estava a decorrer. Todas as outras foram privadas ou secretas, ou se queira chamar, mas não foram públicas. A questão é esta: se essas reuniões existiram e não foram para discutir concretamente pormenores do orçamento, porque isso era as reuniões oficiais que estavam a decorrer, com elementos até indicados pelo Chega, mais ligados realmente ao orçamento, aqui estamos a falar apenas de reuniões privadas entre o Primeiro-Ministro e o líder de um partido. Se essas reuniões existiram, obviamente foi para falar de algo. E não era do pormenor realmente o orçamento, porque isso estava a decorrer entretanto. Portanto, penso eu que não há dúvida quanto a isso. Para o governo. De facto, era do Chega ir para o Governo. Aliás, eu posso lhe dizer até que tanto eu como o líder parlamentar do Chega, portanto eu como secretário-geral, eu como líder parlamentar, estávamos a par dessas reuniões e dessas negociações que estavam a existir. Como estavam outras pessoas dentro da nossa cúpula e como havia pessoas dentro do PSD. Lamento que não tenha sido informado disso, mas de facto havia pessoas dentro do PSD que estavam a par de todas essas negociações. Portanto, virem agora dizer que é tudo treta e que é mentira, não, que é mentira esta posição do Primeiro-Ministro, que aliás, quando ele vem à televisão e diz que nunca houve absolutamente nenhuma negociação com o Chega, aí começou a mentira. E quando ele a seguir diz que é mentira, que André Ventura diz que quando se reuniu com ele, então ele não disse se fosse realmente o que o Sr. Deputado disse há pouco, ele tinha dito, sim senhor, houve realmente algumas reuniões, realmente houve algumas propostas, foram do orçamento, foram do governo, não foram, seja o que for, e tinha admitido isso. E o que é que ele disse imediatamente? E os ministros todos estiveram à televisão. Não, não houve reuniões. Não, não houve nada. É não tudo é mentira. É questão de reuniões. Então vamos lá ver. Acabaram de ser indicado 15 de julho, 10 horas, presidência
oficial do Primeiro-Ministro. Local secreto. Não é secreto o local, é secreto a reunião, porque não foi divulgado, a não ser agora. Vimos o Primeiro-Ministro dizer que é mentira. E sabe que ele não vai processar já agora? Ele não vai processar, porque é verdade. Ele não vai processar ninguém, porque é verdade. E há provas dos factos. Mas entende, deputado João Vale Azevedo... Já agora, respondendo à questão da ameaça, que não cheguei a responder. É assim... Obviamente que todos os deputados do Chega, com menos intensidade agora, admito, mas ao longo dos anos em que tornámos militantes, dirigentes, fomos eleitos para a Assembleia da República, todos nós somos vítimas de ameaças, desde caráter físico até de ameaças a nível político. Aliás, nós, basta dizer que qualquer dirigente nosso que não esteja em Lisboa ou Porto, onde é um pouco diferente o meio, até mesmo político, não é exatamente a mesma coisa que numa cidade-província, há um medo terrível dos poderes instituídos, seja a nível de Câmara, seja poderes locais. Porque sabemos muito bem o que acontece a um dirigente nosso que se candidata ou vá contra os poderes instalados, imediatamente, se for preciso, se estiver ligado a algum organismo local, é afastado imediatamente. E aconteceu várias vezes. Atenção, temos provas disso, aconteceu várias vezes. Portanto, ameaças, desde físicas, nós é mais a nível físico, sempre houve e existiu e continua a existir, por isso é que o nosso Presidente até anda com seguranças devido às ameaças físicas que aconteceram. E, aliás, houve uma prova disso na campanha para as presidenciais, quando houve a pedra que só não lhe acertou em cima, porque um segurança pôs a mão à frente. Portanto, há provas de que isso já realmente aconteceu. E atenção, que muitas dessas ameaças são reportadas à Polícia Judiciária e está a par de tudo isto do Ministério Público. Portanto, essas ameaças sempre existiram. Estas concretas, a partir do momento em que há a revelação, isso aí terá que ser o deputado André Ventura, portanto, a relatá-las e indicá-las. Não sei, mas que ao longo deste tempo houve ameaças. Houve. Não é propriamente novidade para si. Não é novidade. Deputado João Paulo Azevedo, terminar consigo, deputado Rui Paulo Sousa, já aqui falámos sobre novelas e agora vamos falar, se me permite, sobre contos infantis. Isto porque o deputado Hugo Carneiro disse que a ideia do Chega de existir um novo Orçamento de Estado significa que o Chega deve estar no país da Alice, no País das Maravilhas. Acalenta o Chega a aspiração de ser... o patinho feio, que se vai revelar um cisne na hora da decisão, ou nem isso já? Eu acho que pelo diálogo que assistimos e as intervenções dos meus colegas antes, quando falámos do orçamento, mostra bem o que é este orçamento. Em que é um orçamento iniciado pelo PSD, alterado para agradar ao PS. É assim, mais alterado para agradar do que propriamente negociado, porque a negociação tem sido linhas vermelhas isto, linhas vermelhas aquilo, ou é isto, ou é aquilo, ou não é nada. Portanto, tem sido esse o tipo de negociação. E como vemos, ainda não está fechada, porque o que é facto é que o PS ainda não disse o ok e diz que vai analisar. Significa que ainda poderá impor mais medidas, caso o PSD queira continuar a aproximar-se cada vez mais de um orçamento socialista, que aí talvez o Partido Socialista resolva aprovar. E quanto às medidas concretas, quando forem para a especialidade, primeiro temos de passar pela generalidade. Pode nem passar sequer, porque creio que já foi bem claro e dito pelo Presidente do meu partido, mais do que uma vez, que este orçamento nós vamos votar contra, não vai passar. Daí a hipótese realmente de se negociar um novo orçamento onde existam medidas colocadas também pelo Chega. E no qual o Chega, apesar destas pontes parecerem completamente queimadas, ainda pode estender a mão. É assim, e isto é uma questão de o que é que tem mais interesse para os portugueses. E nós também não queremos ir a eleições, obviamente, se conseguimos chegar a um acordo num orçamento que seja bom para os portugueses, mas também respeito as nossas linhas e os nossos ideais políticos, algo que poderemos denunciar e por que não. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Não temos mais tempo. Muito obrigado pela minha fazenda. Muito obrigado, mas fica mesmo para outra vez. Eu registro e pode-me cobrar. Não, era só para dizer que isto é um orçamento que dá com uma mão e tira com outra em matéria de impostos. Isso abre, de facto, outro plano de discussão e por aí retomaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado aos três, muito boa noite e bom fim de semana. Muito obrigado.